Ei, nós somos o Ah, oi. Patada Criminal. E a Mônica está cansada. A Mônica continua cansada desde a semana passada, porque passou 3 minutos. Sim. Uhum. A gente está gravando num dia só para vocês. Sim, Porque é o mesmo tema. E porque é mais fácil pra gente não esquecer o que a gente falou há 3 sim, minutos. sim. E essa é a última parte dessa tragédia, eu prometo. Que é Até mais a próxima tragédia. Até a próxima tragédia, assim. Mas dessa tragédia em particular, essa é a última parte, que é o... Como a gente vai estar entrando aqui em outubro, mês do Halloween, de falar um pouquinho do aspecto sobrenatural do que aconteceu no Joelma e no Crime do Poço, porque falam que, na verdade, é um lugar só que tem uma vibe pesada, se você Porque era acredita o nessas Pelourinho. coisas. Pelourinho, Crime do Poço, incêndio maluco. Então tem vários desdobramentos, eu ia falar supernaturais, sobrenaturais, barra... Não. Até meio... Tem até um aspecto um pouco religioso que a gente vai discutir também. Pra quem for espírita, talvez saiba do que eu tô falando, né, em relação a Joelma. Mas vamos por partes. Se vocês não sabem do que a gente tá falando, vai assistir os vídeos anteriores, porque essa é uma parte 3. Então, se você não viu lá atrás, você vai ficar meio perdido. A menos Mas que Como você seja eu. uma pessoa estranha que gosta de ver do último pro início. tá Como eu tudo bem. começo um novo podcast, que eu vou ao contrário. Sim. E tá tudo bem também. Porque tá o primeiro episódio nunca é bom. Não. Escuta o episódio do Ayrton Senna e você vê. O primeiro episódio é quando você ama um podcast, que daí você aguenta. É que assim, se você ouve o primeiro e você pensa, isso quer dizer que o resto vai ser muito melhor. É verdade. É. Então, vamos lá, gente. Depois que tudo aconteceu no Joelma, não vamos relembrar a tragédia, porque foi muito pesado. Mas sabe aquelas 13 pessoas que ficaram presas no elevador? Sim. Oh. Infelizmente a gente sabe delas. É. Essas 13 pessoas, pensa que assim, em 74, no Brasil, nem se pensava em DNA. E, ao contrário dos Estados Unidos, não tem esse hábito no Brasil de você fazer exame de arcada dentária. Hoje já é mais comum, mas na época não tinha. Então essas 13 pessoas nunca foram identificadas. Ah, ok. Sim, nunca descobriram quem eram essas 13 pessoas. Assim, não sabiam qual corpo era qual, mas como não? Nem todos os corpos foram, nem todos os 182 corpos foram resgatados. Ah, ok. Como assim? 700 graus, Nath. Muita gente foi cremada. Cremado. Muita gente só desapareceu, sim, da face da terra. Então, tem muita Imagina gente... se fosse alguém que Eu nunca assim... tinha pensado nisso. Tinha gente que simplesmente entrou pra trabalhar e desapareceu. Sim. E Imagina nunca se alguém conseguiu sair e pensou, essa é a minha oportunidade de Recomeçar a vida. vida. Então, muitas dessas pessoas nunca foram identificadas. As famílias sabem que a pessoa morreu nesse incidente porque a pessoa foi trabalhar nesse edifício e não voltou mais. Então, essas 13 pessoas dizem que a última coisa que elas fizeram quando elas perceberam que elas não iam sobreviver foi se abraçar. Então, elas foram recuperadas do elevador todas juntas. E, sim, é péssimo, obviamente, né? E eles fizeram, então, 13 covas para essas pessoas no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, lá na Zona Leste de São Paulo. E fizeram, a gente não sabe direito em que ano foi isso, mas em 2005, Linha Direta Mistério fez um programa especial sobre o edifício, contando tudo, desde lá de 48 até os dias de hoje, e eles entrevistaram o zelador do cemitério, o Luiz Nunes. E ele conta que desde que essas 13 covas foram colocadas lá e os restos mortais foram distribuídos nessas 13 covas, ele começou a ouvir barulhos no cemitério. Ele ouvia grito, ele ouvia pedido de ajuda. E no começo, ele achava que alguém podia estar sendo atacado no cemitério. Porque ele fala que não era sempre. Tinha dia que estava tudo tranquilo e dia que ele ouvia barulho. E como ele era zelador de cemitério, ele achava que estava na cabeça dele, que ele estava impressionado porque tinha acontecido aquilo. Claro. Então, por muito tempo, ele não falou nada. Ele ouvia um dia ou outro, pensava...
Até que um dia teve uma vigília noturna. Eu não sabia que cemitério fazia isso, mas tem algumas ocasiões que eles abrem para algumas pessoas rezarem. E numa dessas noites, uma mulher e Era um aí que menino. meu irmão ia lá vender as velas dele. Ah, São é? caixinhas de Ainda fósforo. no cemitério. É verdade, tinha esquecido desse caos. Então, num desses dias de vigília, uma mulher que estava na vigília também ouviu e foi falar pro zelador, porque ela achava que alguém estava sendo atacado no cemitério. Ela e um menino de 19 anos, que era, acho que neto de alguém que estava na vigília, os dois foram falar para ele em momentos diferentes. O senhor tá ouvindo que a gente gritando? O senhor tem que fazer uma ronda, o senhor tem que olhar. E aí ele viu que não era só ele falou que isso aconteceu nos anos 90, e que aí ele foi. Ele falou que na hora que foram procurar ele tava regando as plantas. Porque ele fala que é melhor você fazer essas coisas no cemitério à noite, pra galera não ficar. Porque de manhã você deixa a galera fazer o que tem que fazer, à noite ele fala, não tô fazendo nada à noite, vamos olhar as plantas aqui com a lanterna. Ele falou que ele tava Ele molhando mora as... no cemitério? Ele fica lá cuidando dele à noite. Eu não sei se ele mora lá ou não. Não, ele fica cuidando, ele cuida só. Ele Eu é acho que ele. o Eu acho que ele caseiro. deve dormir de manhã e à noite ficar lá. Eu não Ele sei. cuida, Eu não sei. Fiquei pensando assim, ele porque. faz a manutenção, né, das covas pra. Eu sei que você trabalha em turno, né? Tem gente que fica no turno da manhã, gente no turno da noite, eu acho que deve trocar. É, Porque sempre faz tem que ter aí alguém o lá. graveyard shift. E aí ele falou que tava lá molhando as plantas, chegou essa mulher falando se você tá ouvindo os gritos, esse moleque também chegou, você tá ouvindo, tem gente gritando, vai dar uma olhada. Ele falou que ele foi com medo de ser alguém, porque ele fala que tem muito disso da galera invadir o cemitério pra fazer. Ele pensou, vai que, né? Pânico satânico, sabe? Vai que alguém tá fazendo alguma coisa com alguém, então ele foi correndo com medo de alguém tá sendo judiado, alguém tá apanhando, sofrendo algum tipo de violência. E aí ele viu que o barulho vinha desses 13 túmulos. E o que ele fez? Ele tava com o regador na mão, ele falou que no desespero ele jogou água. E os barulhos pararam. E aí virou meio que um hábito. Se você vai nesse cemitério hoje, Você é, joga as, água na. as pessoas põem água. Tanto que tem escrito assim, não dei. Porque o que aconteceu? As pessoas colocavam vela em cima dos túmulos. É, não, que é tipo, gente, É para. normal. Tipo, Mas não, mas é. mas, gente, se a pessoa morreu queimada, a última coisa que ela vai querer ver é fogo. Mas a galera, pra eles, é um negócio pro espírito encontrar a luz, porque como eles não tinham nome, não sabia quem era. Coloca uma lanterna, não uma vela. Hoje, se você vai nesse cemitério, tem cartazes, por favor, não colocar velas. Se quiser deixar alguma coisa, deixe um copo de água. E as pessoas põem copos d'água em cima dos túmulos e fazem pedidos. As 13 almas, eles chamam de as 13 almas do edifício de Joelma. Tem gente que diz que já teve preces atendidas quando foi lá em momento de desespero. Foi lá. É, gente, outra coisa. A pessoa morreu queimada, você vai lá pedir favor pra ela. É. Tipo, pede favor pra Deus, pra É. Jesus. O pessoal é encarregado desse tipo de situação. Entendeu? Agora a pessoa morreu. Vai lá Bem, na feirinha, compra aqueles. Sabe aquelas pulseiras de pano que você compra? Aí você faz 3 nós e faz um pedido. E quando a pulseira quebrar, você. O É. Que tinha pedido. do Senhor do Bonfim? é. Sim! Então, sabe, Vou faz. fazer Nossa, isso. bom fim. Jesus. Deus. Ajuda o vendedor de Então, feira. é, Ajuda o vendedor de vela. Nossa Vamos Senhora. lá. Nossa Não, Senhora. vela não, feira. Nossa Senhora da Aparecida. Guadalupe. São Longuinho. São todos que eu sei. Então, vai lá e pede. Eles são encarregados. As pessoas que morreram, elas querem paz. Para Sim. de pedir favor pra gente morta. Não é obrigação delas fazer favor pra você porque a sua vida é ruim. Sim. Militei aqui. Militei Militar. errado. Militei, meu. Eu nunca achei que a gente fosse militar nesse episódio, mas tudo Nem bem. eu. Como eu já disse aqui, a maioria das vezes que eu abro minha boca não tem um plano concreto. Mas eu sei que, assim, virou um hábito das pessoas irem lá, tanto que eles construíram uma capela do lado dos 13 túmulos, pra quem vai pedir favor ir lá em vez de ficar nos túmulos. Fala para as pessoas irem pedir favor lá, e tem gente que diz que teve favores atendidos. Até hoje é hábito, se você vai visitar, deixar um copo d'água para as pessoas descansarem, ou jogar água e tal. Então, se você vai lá, você vai ver um monte de flor, eles põem flores e um monte de copo d'água em cima. Uma outra lenda, assim, aí eu já, assim, gente, eu não sou espírita, eu não tenho nenhuma religião, então se eu tiver, eu digo lenda não com a intenção de ofender, é mais uma coisa que tem pessoas que acreditam que é verdade, pessoas que acreditam que não, mas teve esse caso da a Volkmar,
ela era uma digitadora que trabalhava no 23º andar do prédio, onde ficava o setor de processamento de dados da Crefsul. Ela estava na empresa fazia 1 ano e meio e ela tinha o irmão mais novo, o Álvaro, de 19 anos, que trabalhava no 10º andar do mesmo prédio. Eita. O Álvaro sobreviveu Hum. e a Volkmar não. E o que a mãe deles, a Valquíria, acho que é Valquíria o nome dela, deixa eu checar. A Valquíria de Carvalho, o que a mãe deles conta é que a Valquíria sabia que a filha tinha morrido antes do Álvaro contar. Porque ela conta que ela estava num táxi, quando ela ficou sabendo do que aconteceu, ela pegou um táxi para ir para a porta do prédio. E ela conta que ela viu a Volkmar sentada do lado dela e que a filha dela disse: fala pro Álvaro que eu tô bem. Fala pro Álvaro que eu já fiz a passagem que eu tô bem. E aí, quando ela encontra o Álvaro, ele teve que reconhecer, a Volkmar pôde ser identificada. Foi uma das poucas pessoas que pôde ser identificada. E ele fez a identificação dela no IML. E ele disse, ele foi junto com um colega, e ele disse que ele não ia ter coragem de contar para a mãe dele. E aí a mãe dele chegou para conversar, para recebê-lo, e aí ele fingiu para a mãe que ele não sabia da irmã. E ela falou: eu já sei que a sua irmã morreu. Então, assim, já teve essa história que já foi um pouco bem pesada, né? E aí, o Chico, eles eram, eu não sei se na época eles já eram espíritas, mas nessa época o Chico Xavier entrou em contato com eles para falar que tinha uma mensagem dela. Eita. E essa mensagem dela, inclusive, tá num dos livros do Chico Xavier, que, se não me engano, o nome do livro é Somos Seis. Vai estar aqui embaixo para quem se interessar por essas coisas. E eu peguei um trecho da carta. E ela conta sobre o último dia deles na carta, assim. Ele entregou a carta para eles. E essa carta, inclusive, deu origem ao filme. O trecho. Embora ela conta no começo, tem vários parágrafos ela falando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que ela tá bem. Depois dela falar isso, ela fala: embora isso, eu sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer à pressa, e fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera queda compreensível. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que podiam me ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida no momento só. Porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com pressa no coração, e posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual, que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências, naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta, que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de libertação do corpo, é que despertei ao seu lado. Aquele amigo certo, que hoje sei nele meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida. Que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fomos recolhidos, depois da luta enorme, e que não me cabia agora senão estar calmo e forte para fortalecê-lo. Enfim, a carta é imensa. Meu Deus, gente. E na carta, inclusive, ela é um caso até um pouco complexo juridicamente, porque
Na carta, ela dá autorização para que a história dela seja contada, e essa carta foi aceita como um documento oficial para que fosse feito um filme. Nossa. E aí, assim, por um lado, eu acho que foi super importante essa carta para dar paz para a família, independente de você acreditar ou não. É. É, E quando esse tipo de coisa acontece, não interessa se é verdade ou se não é. Porque nada vai te dar, sim, assim, nada vai fazer as coisas voltarem ao que era antes, nada vai fazer sentido como fazia antes, nada vai ser como era antes. Então, nesse tipo de coisa, você não tá fazendo, se você não estiver prejudicando ninguém, você acreditar ou não acreditar, faz o que te dá paz. Faz o que sim, te traz algum conforto. E para algumas pessoas traz conforto, para outras não. Eu sim, sou o tipo de pessoa que não tenho muito conforto nesse tipo de coisa, mas eu respeito e entendo, porque gente, se você não tá prejudicando ninguém, se conforta do jeito que você conseguir, porque a vida é um caos, é difícil e a gente tem que fazer o que a gente puder pra se, sabe, pra sim, lidar com ela, e principalmente lidar com uma tragédia dessa. Eu não imagino o que eu faria numa tragédia sim. dessa. É. Eu só acho que, assim, ao mesmo tempo, sim, eu acho que essa carta super ajuda. Eu não, a minha crítica, na verdade, não é nada em relação a essa carta. E assim, gente, se alguém aqui for espírita e puder explicar melhor, eu tô falando pelo que eu vi em tudo que eu pesquisei, a minha opinião. O que eu achei um pouco paia, por assim dizer, foi que o Chico Xavier disse, em mais de uma ocasião, que aquelas pessoas morreram como parte de um karma, porque em outra vida elas tinham feito parte da Inquisição, das Cruzadas. É, sim. Então, assim, ele disse que elas tinham que morrer, que elas estavam sendo punidas por algo que elas fizeram há não sei quantas encarnações atrás, quando elas faziam parte das cruzadas. Tá bom. Isso eu achei meio pesado, porque assim, sei Tipo, lá. ninguém precisava saber disso. Teve um documentário que eu vou Ninguém colocar aqui sabe embaixo. que você era na vida passada, você não saiu falando, né, Chico? Não conta os podres dos outros, É. tá? Quando eles já não estão aqui para se defender. Eu entendo que a intenção foi dizer que era inevitável, que ia acontecer de um jeito ou de outro, mas assim, ao mesmo tempo, o investigador falou isso, não sou nem eu falando. O investigador fala que ele ficou com a impressão, quando ele ouviu essa. Ele estava responsável pelo caso, quando saiu isso, de que a mensagem que ele passou é que não tem redenção no mundo, sabe? Se você fez um negócio ruim lá atrás, você vai ser punido para sempre por esse negócio e vai morrer queimado. Então, assim, isso eu achei meio complexo, mas enfim. Essa carta deu origem a um filme em 79, que o nome do filme é Joelma, 23º Andar. O roteiro do filme é baseado nas cartas, inclusive. E tem uma polêmica nesse filme também, porque em uma das cenas, na cena do incêndio, na hora de pegar, né, fizeram um filme dentro do Joelma. Hum. E na hora que eles foram tirar, né, ver as filmagens e tal, o diretor chegou a demitir um cameraman, porque ele falou que o cameraman fez uma imagem sobreposta. E quando ele foi ver, não era uma imagem sobreposta, aquilo estava no filme mesmo. Eu vou mandar o link para vocês. A gente vai colocar essa foto aqui. Eu não sei, assim, vai do que você. Peraí. Eu acredito. Vai do que. Tem gente que fala que viu realmente. Eu, Mas particularmente, eu não sei, gente. Eu sei que hoje em dia é provado que quando uma pessoa morre, é um dos momentos em que o corpo libera uma carga maior de energia, né? Fala que o seu cérebro trabalha muito intensamente pra te dar um shutdown. hum. Sei lá, vai que essa energia fica de algum jeito, não sei. Eu acho que tem muita coisa que a gente não entende, que pode ser explicado cientificamente, É, e a gente só não tem as respostas ainda. Só que se você quer chamar de espírito, se você quer chamar de. Gente, não prejudicando ninguém, tá tudo bem. ó, Não pedindo dinheiro, não falando, sabe, não usando pra espalhar desinformação ou espalhar preconceito. Acredita no que você quiser, acredita no que te faz bem, no que te dá paz. sim, ó. Fantasma. Essa mancha aí que saiu, que o cara depois foi recontratado, tá, gente? O cameraman tinha sido demitido. Porque acharam que ele tinha só estragado o filme. Aí deram um zoom e mexeram no contraste pra dar pra ver melhor. Neste segundo link. Essa foto é tipo quando você vê Jesus no cu do cachorro, né? Mas, É. ou a Gretchen no É, box do chuveiro. Mas eu prefiro acreditar que é um fantasma.
Sim, falam que teve esse negócio, foi bem num dos lugares que foi mais atingido pelo fogo, foi na cena que o incêndio chega, né? E tem gente que, inclusive, conta que vê a Volkmar, tipo, vê vultos, assim, no prédio, né? Tem algumas histórias, inclusive, sobre isso, ó. Outro foi Volkmar, vai se aposentar, Volkmar. Já passou da hora, você não precisa mais trabalhar. Você falou para sua mãe que você tinha achado o caminho para o outro lado. Então, tá Você fazendo. você mentiu para sua mãe? Não precisa trabalhar mais, amiga. Pare com isso. Você já trabalhou muito na sua vida. Vai. Tem 2 casos que eles ficaram bem famosos, que as pessoas contam nos documentários que viram hoje em dia, né? Porque como a gente falou antes, o prédio hoje ele chama Edifício Praça da Bandeira, é proibido filmar, é proibido fotografar, mas ainda tem escritório que funciona lá, então a galera ainda tem que ir lá, né? Tem um caso que eles chamam do caso escritório de advocacia. Eu vou também ler o caso na íntegra, as fontes estão embaixo, é curtinho. Em um escritório de advocacia alugado, pouco tempo após a reinauguração, ele reinaugurou nos anos 2000. Uma assistente teve que ficar até mais tarde para organizar os documentos deixados no fim do expediente. E ela falou que já estava super tarde e tinha muita sala. Ninguém queria entrar nesse prédio, basicamente. Então se alugava barato lá, ainda aluga barato lá. Tava tudo vazio, então o prédio estava super silencioso, ela estava lá sozinha, né? E ela falou que ela ouviu um barulho na antessala do escritório, como se alguém tivesse aberto a porta. E aí ela foi olhar e a porta estava fechada. E aí ela achou que ela estava viajando, porque ela estava naquele prédio soturno, né? E aí ela, só para desencargo de consciência, ela deu uma olhada no andar para ver se alguém tinha entrado, saído, mas estava tudo fechado. E ela falou que quando ela virou para voltar, ela viu um vulto de uma mulher passando na sala do lado. E ela falou que ela deu um grito e foi olhar na sala para pedir desculpa para a mulher, mas ela estava sozinha lá. E aí ela falou que ela foi embora. Depois disso, ela decidiu ir embora. E quando ela foi trancar a porta, ela viu essa mulher de novo passando no fundo do corredor. E ela disse que depois disso ela pediu demissão, porque ela falaram que ela ia ter que hora extra fazia parte do trabalho. Ela falou que ela não queria voltar lá. E o Ai, segundo gente. é o caso do motorista de entrega. O cara falou que ele tinha chegado com a Kombi dele no subsolo do Praça da Bandeira para entregar algumas encomendas às 8 da noite. Ele falou que ele estacionou, que o ajudante tirou as encomendas da perua e foi entregar as encomendas. Ele falou que ele ficou ali dentro da perua esperando e que aí ele viu uma mulher passando no fundo do estacionamento, se deslocando pela perua, assim, na direção da perua. E aí ele falou que ela passou por ele e entrou na parede, essa mulher. E aí o entregador voltou, ele falou: "Você viu a mulher?" Aí ele, não. E aí ele falou que ele não entregou mais lá depois das 5 da tarde. Ai, gente. E uma última história que também é para encerrar com um fun fact. Em 2004, o Serra foi fazer o Serra estava em campanha, né? Nosso prefeito José Serra, nosso vampiro. E o Serra se recusou a fazer, porque eles, de novo, um aluguel muito barato. Fizeram uma das bases da campanha do Serra no Praça da Bandeira. Por quê? Porque é proibido fotografar e filmar, então era um jeito de você garantir também que ninguém vai encher seu saco lá. Mas o Serra se recusou a entrar no prédio sem que uma monge budista entrasse para benzer o prédio. E a monja, ele pagou uma monja, ela foi entrevistada em um dos documentários, inclusive, e essa monja foi, em 2004, benzer o prédio e tal, né? Tanto que depois o Fantástico fez uma entrevista com essa monge. E a monja. Tá vendo, tia Luísa? Se a senhora tivesse usado os seus poderes de abençoar o povo e benzer, a senhora também podia ter ido no Fantástico, abençoado Joelma. Sim. Muita coisa, muito trabalho Não, para a fazer. do Calypso. Foi um talento Essa perdido também lá no, precisa de fundo, bênção, né? no quintal de Juru. Foi talento perdido no quintal de Juru. E a monja disse pro Serra que não tinha nada que ela pudesse fazer pelo prédio. Sério. A monja falou, not my fucking job. E ela falou da entrevista, ela falou que ela chegou lá, e ela dá depoimento, né? Ela falou que ela chegou, ela olhou, ela falou, gente, isso aqui. Ela falou, a energia negativa que tem aqui. Aquela cena dos Simpsons, né? Tipo, entra e já sai. Nope! Fora. Ela falou, olha, ela falou que ela abençoou, que ela benzeu, que ela fez as orações que ela podia fazer, mas ela falou, olha, eu fiz o que eu tenho que fazer aqui, mas não vai adiantar nada. Desculpa. Tipo, esse prédio, essa energia que tem aqui não é Não, eles uma precisam de bênção. um batalhão de benzedores, assim, pra. Tem que ser a batalha de Hogwarts, né? Todo mundo apontando Sim. a carinha pro Joel. É. Nossa, gente.
Aí depois disso, o Fantástico foi entrevistar algumas testemunhas que trabalharam no local, né? E eles falam que o que tem de mais comum lá é você ouvir sussurro de funcionário como se nada tivesse. Como se fosse um dia de escritório. Assim, barulho de máquina de escrever, ou sussurro de gente, barulho de porta de arquivo, eles escutam abrindo e fechando. Hum. E às vezes farol de carro que tá estacionado que acende e apaga sozinho. Ah, mas isso é E vez por normal. outro. Sim, no meio da noite, quando não É que tem você nenhum tá carro por lá, perto, sei isso é lá. normal. Isso é normal na minha casa, Aqui. num prédio qualquer. Lá A é a minha luz faz isso o tempo todo. Isso é minha verdade, a luz da Mônica faz. TV acende sozinha. Ela liga sozinha e desliga. É tipo uma descarga de energia. De energia elétrica, ela liga e daí não é o suficiente, ela desliga na hora. É só isso. Liga, desliga. E ela faz isso umas 2 vezes por noite. Nossa, gente. Uhum. É isso, gente. Essas são as lendas que circundam Joelma. Muita gente acredita, principalmente quem é espírita, né? O kardecista. Ficam aí as informações, as histórias estão aí. Para quem se interessar e quiser ver mais e pesquisar mais relatos, estão todas as referências aqui embaixo. E chega de falar, gente, dessa tragédia a gente já escapou, isso não nos pertence mais. Mas se você vê espírito, viu espírito, já foi no Joelma, acredita nas pessoas que ainda estão lá trabalhando no Joelma. Gente, essas pessoas precisam de folga pra falar nisso. Mas comenta aqui, deixa nos comentários todas as suas experiências, fofocas, coisas sobrenaturais, conta pra gente e vamos, sei lá, debater nos comentários aí o que a gente acha. E eu acredito que o pessoal do Joelma, os espíritos que estão no Joelma ainda, eles precisam formar um sindicato, porque trabalhar depois de tantos anos A escravidão. a escravidão, gente, vocês precisam Sem sair daí. férias, Eu acho que a gente tinha sem. que mudar a sede do governo Bolsonaro pro edifício Praça da Bandeira. Isso, essa é a campanha, A gente, melhor ideia. melhor ideia. Gente, na verdade, o que vai acontecer? Os bolsonaristas vão entrar, os espíritos vão sair. Fala, nem fudendo. Ah, nem é. Ah, desculpa. É isso, gente. Se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify, Deezer e agregadores, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta, dá um like e tchau, até semana que vem. Radebra.